Nosso propósito, então, durante essas próximas semanas, é falar desse assunto. 5 coisas que Deus usa, não necessariamente coisas que Deus provoca, não necessariamente coisas que Deus vai desenvolvendo, Ele simplesmente se utiliza delas. E, pastor, onde é que isso está na Bíblia? Você não vai encontrar essa lista na Bíblia. A gente falou na semana passada que ela é apenas uma observação que nós fizemos na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida. A gente encontra, em algum momento na nossa caminhada cristã esses 5 elementos. Eu comecei semana passada falando com você, imagine, eu convidei você a fazer um pequeno exercício de imaginação. Você sabe o que é isso, né? Se eu pedir para você imaginar alguma coisa, eu estou pedindo para você fazer algo que vai convidar a você usar o campo das ideias e não necessariamente algo que vai, ou pode, ou deveria acontecer. Mas de onde você pode acontecer? É na sua imaginação. O meu convite foi imagine, e eu coloquei essa expressão na semana passada, imagine uma big fé. Imagine uma confiança tão profunda, tão completa, tão inquestionável em Deus, que faz com que você acorde toda manhã sem um pingo de ansiedade. Você acorda todos os dias sem medo de absolutamente nada. Eu estou falando sério. Você acorda sem nenhuma preocupação, embora você tenha dificuldades, embora você tenha problemas, porque você é normal, como todo mundo. Você acordou para um novo dia com uma série de coisas, com pessoas, algumas boas, outras difíceis, com circunstâncias, algumas boas, outras nem tanto, com dificuldades, com bloqueios, com seja o que for. Você vai viver a sua segunda-feira amanhã e você sabe o que você vai enfrentar. Imagine, dentro de você, conseguir ter paz no meio de tudo isso. Significa que as coisas mudaram? Não, mesmo que elas não mudem, você permanece firme. Você tem o seguinte discurso: eu não sei o que vai acontecer, eu não posso determinar, eu não tenho sequer como saber o meu próximo passo, mas uma coisa eu tenho muita tranquilidade, muita confiança: Deus está comigo. Eu tenho plena confiança de que Ele não me deixou sozinho. Eu falei para você, imagine um Deus, se é que você acredita que Ele é real, que Ele existe, que Ele conhece você, que Ele sabe o seu nome, que Ele trata você pessoalmente. Ele realmente está interessado na sua vida, nas suas coisas. Ele realmente está interessado nos seus interesses, nas coisas que você precisa. Quem precisa de dinheiro, diga amém. Peguei alguns desprevenidos, eu tenho certeza. Deus está interessado no que você está interessado. Né? Quantos precisam de que Deus esteja totalmente envolvido na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças? E a gente pede, a gente quer isso, a gente anseia por isso e mal sabe como Ele, mais do que a gente, se interessa. Ele quer estar envolvido, Ele quer estar junto. Jesus apresenta Deus dessa maneira, um Deus interessado, um Deus que não está alheio, um Deus que não está distraído em relação às nossas coisas. Imagine uma fé tão grande, uma confiança tão profunda, total confiança em Deus, que faz com que você não experimente mais ansiedade e preocupação. E você vai ver no decorrer da palavra de Deus que é isso que Deus quer fazer. Sempre Ele quis fazer isso. A gente falou semana passada que foi uma quebra na confiança, foi a incapacidade ou a decisão do homem de não confiar em Deus que foi a quebra entre ele e Deus. A gente acredita que o pecado original é meramente uma questão de desobediência. Deus falou, não faça isso. E o homem fez. Então nós entendemos, aí está o pecado e aí está a quebra entre o homem e Deus. Há algo mais profundo envolvido. A razão do homem fazer o que Deus disse para ele não fazer tem uma questão por trás, e a questão é a mesmíssima que hoje eu e você temos em relação a Deus. Há pessoas que estão aqui e elas talvez estão no momento agora, ou já viveram algum tempo atrás, onde questionavam a sua fé, onde questionaram se isso tudo é real, se isso tudo faz sentido, para que tudo isso?
Será que realmente a gente precisa estar aqui? Será que tem propósito tudo isso? E o que nos faz chegar a essa posição? Algo dentro de nós nos diz, será que eu posso realmente confiar? Será que eu posso confiar em Deus para realmente cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do meu dinheiro, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus relacionamentos, cuidar dos meus sentimentos? Será que, primeiro, será que Ele está interessado? Segundo, será que Ele vai se envolver comigo? Será que eu mereço? Será que, seja o que for, todos nós, mesmo que lá no fundo, mesmo que até inconsciente, nós temos essas indagações. A nossa maior crise possivelmente seja essa, a crise de confiar. Qualquer motivo que essa semana traga a você preocupação, no final das contas, é uma questão que faz você pensar se você pode ou não confiar nele. Quando eu fico preocupado com a violência, eu sei que a gente vive numa cidade violenta, mas a grande questão é quando meus filhos estão na rua, eu estou esperando eles chegarem, eu sei que eu tenho que ser prudente, eu sei que eu tenho que prestar atenção. Eu costumo dizer que Daniel não se joga na cova dos leões, né? A gente não se lança para o perigo e espera que Deus resolva os nossos problemas. Não, nós somos prudentes. Alguém diz amém? Mas eu preciso me perguntar muitas vezes, quando os fatores são incontroláveis, o quanto que eu confio que Deus está comigo. O quanto que eu confio que Ele realmente está andando do meu lado. E quem está acordado, diga amém. A gente começou a tratar na semana passada que no Antigo Testamento você vê Deus fazendo isso, convidando o homem a voltar a confiar nele o tempo todo. Quantas vezes eu já subi aqui e disse para você, né? Deus se aproxima do homem e fala, não temas. No momento onde ele está com muito medo, o homem está com muito medo, Deus fala, não temas porque eu estou com você. Eu sou contigo. Ele está sempre convidando o homem a acreditar no que ele não pode ver. Eu sei que você não está vendo, você só está vendo o problema. Você só está vendo os exércitos aqui em volta querendo te atacar. Você só está vendo essa tempestade tentando te matar. Mas eu quero te convidar a olhar porque você não está olhando ainda. Eu estou com você. Não temas. E esse é o convite o tempo todo. Quando Jesus entra no cenário, Ele convida a mesma coisa. E Ele traz talvez algo ainda muito maior, que é uma revelação de que Deus não é apenas um Deus que cuida de nós, Ele é um Pai. Jesus apresenta um Deus muito pessoal, muito familiar. E diz para todo mundo, esse é o nosso Deus. E Ele fala para Israel, para os judeus, como quem já tem aliança. Ele fala, já é de vocês isso. Vocês não precisam fazer nada para conquistar Deus. Ele já é de vocês. Ele decidiu. Quando Jesus fala, por exemplo, quando a gente ofertou, a gente costuma falar de Mateus capítulo 6, verso 25 até 33. Quando Jesus fala, vocês não precisam ficar preocupados com a vida. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Com o que eu vou vestir? Como é que vai ser? Como é que vai ser o meu sustento? Jesus fala, vocês não precisam se preocupar. Como assim, Jesus? Nós somos homens e mulheres normais. Nós somos pessoas como outras qualquer. Não! Vocês são povo de Deus. E Ele faz uma distinção. Ele fala, os gentios, ou seja, aqueles que não têm aliança, aqueles que não têm... Eles sim. Eu entendo que eles procurem essas coisas, que eles fiquem preocupados, que eles fiquem ansiosos. Tudo bem. Eles não têm esse Deus. Mas quando você tem... Então Jesus apresenta o reino de Deus dizendo, vocês já fazem parte, vocês têm uma aliança com Deus para a nação de Israel. Eu e você entendemos que depois da morte de Jesus, Ele inaugura um tempo novo onde todo aquele que crê nele se torna a nação de Israel espiritual. E eu e você temos uma aliança ainda superior com o nosso Deus através do sangue de Jesus. Então, da mesma maneira que era, ainda mais é comigo e com você. Imagine esse tipo de fé que Deus quer desenvolver em você e que verdadeiramente é o que mais honra a Deus. Não sei se você entende quando eu falo isso, mas se tem uma coisa que deixa Deus muito feliz, muito, 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 é quando um homem confia nele. É o que ele mais quer, é o seu maior anseio. Você fica pensando, o que eu posso dar a Deus que ele não tem? Porque a gente vem aqui, e se a gente cantar louvores a Ele, exaltando o seu nome, Ele é exaltado, mas se eu não fizer isso, Ele continua sendo exaltado, Ele é grande demais. Se eu oferto do meu dinheiro para a sua causa, para a sua obra, para esse ministério local, entendendo que Ele vai usar isso para de alguma maneira fazer essa palavra avançar, eu estou exaltando,
mas se eu não fizer, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Se eu me entrego aqui para ouvir a sua voz e dar total reverência ao que ele tem para falar para mim, tudo tem a ver com eu ser transformado, porque ele não muda absolutamente nada. Ele era, é e sempre será o mesmo. E ele é exaltado. Antes de eu e você existirmos, as estrelas já estavam exaltando o nome do nosso Deus. Então, nada disso é para benefício pessoal dele, tudo é para nosso benefício. Ele não muda. E tudo que eu posso dar a ele realmente? Eu digo para vocês, tem uma coisa que deixa Deus feliz. É quando o homem confia nele. A gente estabeleceu, eu botei a parte de trás do seu boletim, o único lugar que tem para você preencher alguma coisa. Para quem não estava semana passada, você lembra quais são? 5 coisas que Deus usa para aumentar a sua fé. Primeiro, ensino prático. Depois, amizades oportunas. Ensino prático é o que a gente vai falar hoje, daqui a pouco eu vou abrir um pouquinho para você. Amizades oportunas são, ouça, as pessoas que entraram na sua vida e você pensa, foi Deus que botou essa pessoa na minha vida. Algum momento Deus colocou pessoas na sua estrada, no seu caminho, e você sabe, fez toda a diferença. Quantos tem uma pessoa assim na sua vida? Então, isso Deus está usando para fazer a sua fé crescer. Terceiro, disciplinas particulares ou disciplinas privadas. Nós vamos falar disso daqui a 2 semanas, quando Jesus fala, quando você for orar, ninguém tem que ficar sabendo como é que você ora bonito. Vai para o teu quarto, fecha a porta, é você e o Pai. Porque isso é muito importante para crescer, para desenvolver a sua fé. Ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. A gente vai tratar disso um pouco mais à frente. Depois, número 4, ministério pessoal. Se você não teve ainda a honra, a alegria, o prazer de servir pessoas, porque Deus te dirigiu a fazer isso, esse é o momento, né, que você vai descobrir como você pode fazer isso? Porque a maioria de nós acha que não pode, que não é capaz, que não vai conseguir, e sequer sabemos se Deus nos chamou. Mas a gente quer descobrir isso. Faz parte do nosso crescimento, na nossa fé, para chegar a esse lugar, que eu estou chamando de Big Fé, que a Bíblia fala que homens e mulheres tiveram, que a gente vê homens e mulheres tendo ao nosso redor, mas que a gente precisa descobrir como faz para ter. Ele usa também o seu ministério pessoal e, por fim, ele usa circunstâncias determinantes. E eu falei para você, talvez inesperadas. Notícias que pegaram você de surpresa. Coisas que você nunca imaginou que fosse acontecer com você. Coisas que podem ser muito boas ou muito ruins, mas que foram um buraco na sua estrada, que obrigaram você a fazer algum tipo de desvio, que mudou um pouco a sua rota. E agora vem a parte mais importante, se você deixar, Deus vai usar essas coisas para fazer você crescer. Deus é especialista em transformar mal em bem. Quantos aqui são testemunhas vivas disso? Eu sou. Ele é especializado. Não, ele não tem nada a ver com o mal que aconteceu na sua vida, mas ele não perde a oportunidade, se você deixar, de transformar aquilo e fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Hoje a gente vai falar então do primeiro, do ensino prático. E o que isso significa? Ensino prático tem mais a ver com isso aqui. Quando a Bíblia vira um manual para você, deixa de ser apenas um livro. Na maioria das nossas vidas aqui, se você está andando com Deus há algum tempo, em algum momento na sua vida você experimentou essa transição, onde a Bíblia deixou de ser um livro e se tornou um manual. Onde você descobriu, as pessoas contam para mim, e eu já contei para outros e muitos, no decorrer da minha vida, chegou um momento onde eu fui numa igreja tal, onde eu comecei a fazer uma escola bíblica, onde eu ouvi um pastor ou uma pastora, e ali, naquele dia, eu descobri que a Bíblia é algo que a gente deve praticar. Até ali eu achava que a Bíblia era apenas um livro de ideias, princípios, histórias, doutrinas, não necessariamente algo vivo e prático, mas naquele dia, naquele momento, através daquela pessoa, através daquela igreja, através daquela escola, Deus começou a se revelar para mim na sua palavra. E eu comecei a descobrir que a Bíblia não é apenas um livro que contém informação para eu saber mais. Mas eu comecei a descobrir que Deus queria que eu fizesse alguma coisa com o que eu sei. Que eu começasse a praticar.
que o que eu estava recebendo dele não era para ficar apenas dentro de mim, mas era para ser externado com as minhas práticas, com as minhas palavras, com as minhas ações. Em toda a jornada de crescimento espiritual, as pessoas contam isso. Em algum momento foram apresentadas a uma igreja, a uma classe, a um pastor, a um professor, e a Bíblia deixou de ser apenas um livro e se tornou um manual. Você sabe o que é um manual? Um manual de instruções, um manual de vida. É onde você olha e você extrai algo para você imediatamente colocar em prática. É quando a palavra se torna viva, é quando a sua teologia finalmente encontra a vida, faz alguma coisa. Não é apenas algo que você sabe, mas é algo que você faz. E finalmente nós descobrimos, a Bíblia é Deus me convidando não apenas a saber, mas a fazer. E naquele dia a sua fé cresceu. E você sabe que durante esse tempo todo a sua fé nitidamente cresceu por causa dessa ferramenta que ele usou. Por causa do ensino da palavra. Por causa daquela prática que você acabou adquirindo de frequentar lugares onde a palavra de Deus não era apenas lida, mas era tão honrada que no final das contas não era apenas... Você não pode sair de um culto numa igreja, seja essa, seja qual for, com essas questões. Será que aquilo foi útil para mim? Tem que ser útil. Nós buscamos, na maneira que a gente consegue, a gente vai crescer muito nisso, avaliar tudo que a gente faz na igreja. Nossa liderança é orientada nesse sentido. Em algum momento você tem que parar e observar o que eu estou fazendo. As canções que nós cantamos, as palavras que nós pregamos, o currículo da geração vida e como a recepção realmente funciona para receber você e ser uma bênção para você e todos os outros 20 ministérios. A gente tem que avaliar e perguntar, está sendo útil? Sim, está sendo legal, está sendo atraente, está sendo interessante, mas as pessoas estão pegando alguma coisa com isso e fazendo algo. Quando você sai de um culto nessa igreja, eu espero que isso aconteça mais do que eu imagino, mas eu desejo que aconteça frequentemente você sair por essa porta e dizendo assim, irmão, agora eu escolho. Eu sei o que eu devo fazer. O se eu vou fazer ou não é comigo. Mas ninguém pode me dizer que eu não sei. Eu sei, Deus me disse o que eu devo fazer. É algo prático, é algo vivo. Quem está dormindo, diga amém. Obrigado. Vou precisar me esforçar um pouco mais. Quem realmente estava agora? Eu sei que eu peguei você de surpresa. Você estava doido para falar um amém para qualquer coisa, né? E aí eu falei isso, eu entendi. Fica tranquilo. O convite de Deus não é que você apenas receba informação. É importante? Muito. A fé vem pelo? Então a primeira parte é essa. Você não começa em fé praticando, você começa em fé ouvindo. É muito importante, é fundamental. Fundamental, é essencial. Mesma coisa, é base. Mas não faz nada. O que adianta fazer os alicerces e nunca construir? O que adianta, né? Você ter uma base bem estabelecida e nunca construir nada sobre aquilo? Não faz nada ter a base. É essencial, é importante, mas o que muda é o que você faz. É ser inspirado, verdadeiramente desafiado a uma prática que você vai poder escolher. Nós aprendemos desde o primeiro dia nessa igreja, eu espero que você tenha ouvido antes, né, que a fé vem pelo ouvir, sim. Ouvir é a parte mais importante do início da nossa caminhada em fé. E claro que a base do que a gente está tratando hoje, quando fala de ensino prático, começa por aí. Mas Jesus começa o seu ministério, é interessante demais como Jesus começa, você sabe, Jesus não fez, historicamente comprovado, nada, nenhum milagre, até o dia que ele foi batizado no Rio Jordão, com 30 anos de idade, e o Espírito Santo vem sobre ele. A partir dali, a Bíblia declara lá em Atos, que ele foi ungido com o Espírito Santo e passou a começar ali o seu ministério, a fazer o que Deus mandou ele fazer. A gente não sabe tudo o que significaram esses 30 anos, mas a Bíblia faz questão de contar. A partir dali, Jesus começa. E ele é batizado, ele vai até o deserto, ele passa 40 dias sem comer nada, sem beber nada, talvez um pouquinho de água aqui ou ali, se tivesse, não sei. Mas o diabo vem com uma tentação violenta, Jesus experimenta o que eu e você só imaginamos o que é uma tentação, e ele sai dali vencedor, vitorioso, pronto para o que vem logo em seguida. Ele começa o ministério fazendo milagres, fazendo isso, fazendo aquilo outro.
E Mateus, um dos seus discípulos, resolve escrever um monte de coisa que Jesus fez e compilar em alguns blocos. E Mateus conta, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, que Jesus sobe numa montanha e faz um discurso que não é tão longo assim, mas talvez ele tenha elaborado um pouco mais sobre o que ele tratou do que foi registrado, que nós chamamos o sermão da montanha. E aqui é Jesus causando um imenso choque nas multidões. Você vai ver no final da história que ficou todo mundo bem chocado com o que Jesus estava falando. Principalmente porque Jesus não está ensinando as pessoas apenas a saberem algo, a acreditarem em algo. Mas leia o Sermão da Montanha, o tempo todo Jesus mandando as pessoas fazerem alguma coisa. Usarem aquilo que elas sabem, aquilo que elas receberam e transformarem aquilo numa prática. Talvez o Sermão da Montanha seja a melhor ilustração sobre essa questão de como a palavra pregada, a palavra ensinada precisa ser prática. Precisa pelo menos ter essa direção. Você pode nunca praticar, mas é uma decisão sua. Ainda assim, ela precisa te convidar a uma prática. Jesus pregava, eu gosto de falar isso para os pastores, pregar para transformação. Nós não pregamos para informação, nós pregamos para transformação. Jesus pregava nesse sentido, para que pessoas pegassem o que receberam e mudassem. Alguma coisa na minha prática mudou. Alguma coisa na minha maneira de falar, de me relacionar, de reagir, seja o que for, mudou. Por quê? Porque eu recebi e pratiquei. Ele ensinava e desafiava todos a uma prática. O Sermão da Montanha, então, é mais ou menos como se Jesus estivesse dizendo para as pessoas assim. Quando você lê o Sermão da Montanha, você vai perceber. Jesus fala coisas do tipo, olha, se alguém te ofender muito, vai lá e perdoa. Simples assim, se alguém tiver necessidade, dá o máximo que você puder para aquela pessoa. O máximo, Jesus. E se eu ficar sem nada? Pois é. E ele vai além, ele fala, se alguém te obrigar a fazer uma coisa, faz além do que a pessoa te obrigou. E aquilo é um pouco desconfortável, tudo que Jesus está falando parece tipo assim, mas será que eu não estou sendo irresponsável quando eu faço assim? No final das contas, Jesus está dizendo o seguinte, no Sermão da Montanha, de ponta a ponta, é como se Jesus dissesse assim, gente, aqui vai uma ideia, um modelo de um estilo de vida de pessoas que realmente confiam em Deus. Se você tiver uma big fé, se você tiver uma confiança total em Deus, é assim que você vai viver. Então, se alguém te ofender, você perdoa. Se alguém te obrigar, você cede. Se alguém bater de um lado, em vez de revidar, você oferece a outra face. E tudo que ele fala ali é radical, é forte, é revolucionário. Mas no final das contas ele está dizendo, pessoas que resolvem realmente confiar em Deus vão viver nesse estilo, nesse padrão de vida. O que é ter essa confiança total? Jesus começa a expressar como que isso acontece. É como se Jesus estivesse dizendo assim, deixa eu contar para você como é que Deus vê o seu mundo. Como é que Deus faz a leitura da sua vida. Deixa eu te mostrar qual é a visão que Deus tem do que você não está vendo. Deixa eu dizer para você como seria a sua vida se você absolutamente acreditasse em Deus. Absolutamente. E vivesse como alguém que confia nele total e profundamente. E aí você vê Jesus falando um pouquinho sobre a questão do alicerce, da responsabilidade de acreditar e de concordar com Deus, mas na sua maior parte, ele constrói. Na maior parte do seu discurso, ele manda eu e você fazermos alguma coisa. Ele gasta mais tempo falando sobre o que você tem que praticar. Então, eu vou fazer para você um resumo muito rápido do que é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se é que Jesus realmente pregou tudo isso de uma vez só, Mateus ele compilava, ele pega um monte de episódio de cura e bota junto também no seu livro. Não sei se cronologicamente foi assim, mas, mesmo que não tenha sido, Jesus falou essas coisas. Não só Mateus registrou, outros confirmaram. Capítulo 5, Jesus fala o que a gente chama das bem-aventuranças. Jesus está dizendo como ser feliz, como viver uma vida feliz. Todas elas têm a ver com comportamentos, têm a ver como pensamento, tem a ver com pensamentos, com decisões que você toma interiores, mas que acabam se resultando numa prática. Bem-aventurado significa feliz. Feliz é quem faz isso, quem faz aquilo, quem é assim, quem reage dessa maneira, quem não trata desse jeito.
Jesus fala sobre algo prático. Em seguida, ele fala para a sua multidão de judeus que eles são sal e luz. Você conhece esses versículos? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele explica um pouquinho sobre isso. E ele usa essa analogia para dizer o seguinte: vocês têm o poder e a responsabilidade de influenciar outras pessoas. Sal faz isso e luz também. Ele toca em outras pessoas e muda aquilo, e transforma, e faz diferença. No lugar onde só há trevas, a luz faz toda a diferença. Numa comida insípida, o sal faz toda a diferença. O convite de Jesus é: você foi chamado para ser um influenciador, seja quem você for. Deus plantou isso em você. Ele está falando com a nação de Israel. Em seguida ele fala da majestade, da integridade, da lei de Deus. E o que Jesus faz agora é impressionante. Porque eles estavam vivendo alguns milhares de anos depois que a lei foi dada a Moisés. E eles sabiam que deveriam viver de modo digno de agradar a Deus, cumprindo aquelas leis. E Jesus começa a falar: o que Deus estabeleceu como lei não pode ser nada mais acrescentado nem tirado. É isso. E está estabelecido para sempre. Jesus fala: isso é tão sério, tão sério, tão sério. E Jesus começa a falar coisas do tipo: se você achava que adulterar é ter uma relação sexual com alguém com quem você não deveria, deixa eu ir um pouco mais longe e dizer: se o seu pensamento for impuro, você já é um adúltero. Que você achava que quando Deus fala não matarás, Ele está falando apenas de um gesto que tira a vida de outra pessoa. Eu quero dizer para vocês que Deus está falando de algo muito maior. Quando você chama o sermão de bobo, que isso, Jesus? Então Jesus faz o seguinte: Ele pega uma prova que você achava que você tinha que tirar 10, e você nunca consegue tirar 10. E Ele diz: gente, na verdade a prova vale 1000. E ninguém absolutamente vai conseguir tirar nem 10. Ele pega todo mundo, os mestres da lei, os fariseus, os maiores pecadores, e bota todos no mesmo patamar, e pega a lei de Deus que está estabelecida e põe lá em cima e diz: é aqui que vocês têm que chegar. E vocês não vão. Não tentem. A lei só existe para mostrar qual distante que você está de Deus. Você precisa de um Salvador. Você precisa que alguém faça algo que você não pode fazer. E ele começa a tratar disso e começa a explicar. Ele gasta um tempo bom aqui. Ele fala que quando você despreza pessoas, quando tem pensamentos impuros, quando trata mal os daquele da sua casa ou os de fora, quando você não perdoa, quando você mente, quando você quer se vingar, tudo isso te leva ao inferno do mesmo jeito que roubar, matar e adulterar. Tudo isso leva você para o buraco. Você precisa de um Salvador. Depois ele fala para eles amarem os romanos. Quando ele fala para amar os inimigos, que eles sabem que eles estão sendo totalmente subjugados, e para orarem por eles. E no final desse capítulo maravilhoso, Jesus convida a algo muito fácil. Ele fala assim: eu preciso que vocês sejam perfeitos, como Deus é perfeito. Quem topa? Depois que ele falou tudo isso, ele fala: vocês precisam ser perfeitos. Perfeitos como, Jesus? Vou dar a base, como Deus. Perfeitos igualzinho a Ele. Mais uma vez, o que Jesus está fazendo? Está apresentando algo que as pessoas precisam saber. Que o pecador precisa saber. Que o cara que mais se purifica para agradar a Deus tem que saber. Todos nós precisamos de um Salvador. Sem exceção. No capítulo 6, Jesus ensina sobre como ofertar, como jejuar, como orar, como ter práticas diante de Deus, confiando tanto em Deus que você dá o máximo que você puder. Às pessoas, ao reino. Você tem uma vida realmente ligada em Deus e você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar disso. Pelo contrário. Você não faz nunca qualquer coisa para que alguém olhe para você, mas você faz tudo para que Deus olhe para você. Quem está entendendo? Diga amém. Capítulo 7, Jesus fala sobre relacionamento. Não julgueis. Que é uma das primeiras coisas que você vai fazer para quebrar o seu relacionamento. Nós julgamos. Nós julgamos a pessoa que está a 200 metros de distância. Nós julgamos a pessoa que está a 2 metros. Nós julgamos a pessoa que a gente conheceu ontem,
nós julgamos a nossa esposa e o nosso marido. Nós julgamos todo mundo que a gente puder. Nós decidimos o que nós achamos a respeito das pessoas. Nós escolhemos decidir que elas são ou não são, que elas podem ou não podem, que elas têm ou não têm, com base em algo que a gente viu ou como a gente interpretou. É incrível como a gente faz isso. E nós fazemos o tempo todo. Jesus fala, não faça, para de fazer, para. Não julgueis, não decida nada sobre ninguém. Isso é relacionamento, isso é base de relacionamento. Não condeneis, não sereis condenados. E Jesus continua falando, olha, vocês precisam entender que a maneira como Deus quer que você trate os outros é como Ele tratou você. Ele já sabia de tudo que você era, Ele já sabia de tudo que você seria e não seria, e Ele escolheu te amar com amor sem fim, incondicional. Ele fala sobre confiança, no capítulo 7, pedi, e você vai receber. E não é pouco, Deus tem muito mais. A maneira como Deus trata o seu reino é que se você colocar Ele em primeiro plano, as coisas vão acontecer. Jesus fala para não ir com a maioria. Tem gente que interpreta isso como se fosse céu e inferno, eu particularmente não. Quando Jesus fala, não entrem pela porta larga, entrem pela estreita. Se você vê o contexto, Ele não está falando de salvação. Não tem nada a ver. Mas Jesus fala que muita gente entra para a porta larga, porque é larga, óbvio. E poucos entram pela estreita, porque é mais difícil, tudo que é um pouco mais difícil. Então Jesus está falando, é muito fácil vocês serem vencidos pela opinião da maioria, que está indo na mesma direção. Mas preste atenção, o que eu estou pedindo para vocês vai exigir, vai requerer esforço. Vai requerer que vocês parem um pouco, que vocês mudem as suas prioridades. É uma porta um pouco mais estreita. Jesus faz advertência sobre pessoas que vêm aparentemente em nome de Deus, mas são mensageiros falsificados. E ele gasta um tempo falando sobre isso. E depois ele repete. E depois ele fala mais uma vez. Parece que Jesus acha muito importante, quem você vai parar para ouvir, seja no púlpito, seja onde for. Parece que Jesus acredita que pessoas vão se aproximar de você com mais intenções. Pessoas vão se aproximar de mim na intenção de me enganar. Parece que ele sabe disso muito bem. Especialmente, ele está falando de pessoas que vão vir em nome dele, dizendo que são de Jesus, mas não são. E é frustrante, porque a gente não é fácil acreditar que alguém se apresenta em nome de Jesus, em nome de Deus, e não seja. Mas ele, Jesus, está dizendo, cuidado. E ele não cansa de falar disso. Falsos profetas, homens, talvez mulheres, homens, né, que vão se aproximar de Israel, do seu povo, para tentar desvirtuar, para tentar enganar. Para quê? Qual o propósito, qual a motivação? Por que alguém apareceria para tentar enganar? Tem um monte de motivos. Talvez dinheiro seja um dos mais legais, né? Motivos porque alguém quer enganar outro. Eu não queria fazer essa pergunta, mas ela está dentro de mim. Você já caiu em algum golpe? Seja qual for. Eu vou levantar minha mão devagarzinho. Eu já. Duvido que você não tenha caído em alguma coisa. Mesmo que não tenha gastado nenhum dinheiro com isso. Você não já leu alguma coisa na internet que você acreditou que era verdade para depois descobrir que era mentira? Quem levanta a mão agora comigo? Tem um monte de gente aqui que é muito inteligente, que nunca caiu em nada. Depois você ensina a gente. Quantas vezes, né, nós ouvimos mentiras como se fossem verdades? E as pessoas estão ficando cada vez mais criativas nas suas mentiras. É impressionante. A gente acaba ficando como diz Romanos 14, alguma coisa, gato escaldado tem medo de água fria. Está escrito lá, você tem que ler a sua Bíblia por isso. Que quando alguém chega para pedir algo a nós, na igreja, a gente já acha que é golpe, mesmo que não seja. Porque as histórias são muito semelhantes. A pessoa conta com vários detalhes. Por que a vida dela está toda complicada e é tão fácil resolver tudo que ela precisa de uma passagem para voltar para a sua terra. Tão fácil resolver que você pode resolver. E eu já caí várias vezes. E talvez você também.
né? A intenção de dizer assim, o que Jesus faria no meu lugar? Como um bom cristão, como é que eu devo me comportar? E aí, às vezes eu acho que Jesus está falando, André, você precisa ser dirigido pelo Espírito, porque você está caindo outra vez. Né? Na verdade, nós vivemos num mundo onde Jesus faz questão de dizer, por alguma razão, e você pode até botar a culpa no diabo, é o diabo que está envolvendo pessoas interessadas apenas em me enganar, tudo bem, mas é o mundo que nós vivemos. E ele faz questão de tratar disso também. Ele está protegendo os seus, dizendo, cuidado. E ele termina esse lindo e maravilhoso sermão, onde ele falou de um monte de coisa que você deve fazer. No capítulo 7, versículo 24, ele diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as... Qual é a palavra lá? Pratica. Daqui a pouco ele vai falar de novo quem ouve de novo. E as pratica. E é como um homem prudente que construiu. Guarda essa palavra que eu botei em laranja aqui. Que construiu a sua casa. O que é a sua casa? É um lugar que você visita? É um lugar que você escolheu para ficar lá. É um lugar que você pegou tudo que você tem e botou lá dentro. E ali você vai viver. Que construiu a sua casa sobre a rocha. Um firme fundamento. E ele continua dizendo, e caiu a chuva, e transbordaram os rios. E o que Jesus está falando? Existem fatores que você não pode controlar, que acontecem com todo mundo. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Jesus está dizendo, vocês ouviram tudo que eu falei aqui? Vocês anotaram tudo? Vocês vão catalogar em temas específicos? Nada disso é realmente o que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença não é a sua capacidade de frequentar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque na nossa a realidade ocidental, não apenas aqui no Brasil, mas vamos falar de Brasil. Na nossa história de igreja, e a religião evangélica ou protestante, advinda do catolicismo, ela não é tão longa, nós não somos tão antigos assim no Brasil, é mais ou menos novo. Mas nós herdamos muita coisa, não apenas da igreja católica, mas da igreja histórica como um todo. E existem algumas coisas das quais nós estamos entranhados, às vezes é difícil a gente perder. E agora você me responda, talvez você vai saber melhor do que eu. Eu estava falando isso na EBD hoje, que a minha experiência com o catolicismo foi muito pequena. Eu já nasci na igreja evangélica, mas frequentei uma escola católica, de vez em quando tinha uma missa, e eu pouco sabia. Mas muita gente aqui já esteve, talvez você seja católico, você está aqui, eu queria que você soubesse que você é muitíssimo bem-vindo, uma alegria ter você com a gente. Eu estou falando de uma questão histórica, não estou falando de uma questão religiosa. Né? Antigamente era a única igreja que existia, igreja cristã. Vamos tirar a católica, igreja cristã. Nós absorvemos uma ideia de que a gente não pode faltar à missa ou o culto. E quanto mais a gente frequenta, a gente acredita que isso determina a nossa vida espiritual. Que nós podemos classificar como nós estamos espiritualmente com base em quanto tempo nós damos à igreja, ou quanto nós frequentamos cultos. Eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu já falei para algumas pessoas, se você frequentasse mais a igreja, a sua vida seria diferente. E é verdade. E eu falei com muita sinceridade. Mas distorce um pouquinho o que Jesus está dizendo. Ele não está falando que é a frequência que faz diferença. É importante? Claro que é. Primeiro que eu não ia gostar de estar falando para 3 pessoas só aqui. Eu acho muito legal você ver. Tomara que você venha domingo que vem. Mas tomar nota, que é ótimo. Né? Digitar depois, fazer anotação, ler a sua Bíblia. Jesus está dizendo, e daqui a pouco ele vai falar a expressão que a gente não gosta de ouvir, mas ele diz tolo. Você pode fazer tudo isso e frequentar todo domingo e ser um tolo. Eu espero que isso não ofenda você, não foi eu que falou, foi Jesus. Por quê? Porque você não usou aquilo para nada. Enquanto não se tornar algo vivo e prático,
não muda nada na sua vida. Então é isso que ele está mais ou menos falando quando ele trata disso. O que eu disse para vocês é comparável a alicerces. E alicerces muito bem firmes, na qual você pode construir toda a sua vida. E o próximo versículo diz o seguinte, depois disso: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu pergunto, a pessoa ouviu? Vamos lá, liga aqui. A pessoa ouviu ou não ouviu? Quem ouve, ouve. Isso significa frequentar a igreja, frequentar a missa, frequentar a confissão semanal, frequentar a escola, seja o que for, e não as pratica, é como um insensato ou tolo, insensato, que também construiu, construiu. Os dois construíram. Então, mesmo errado, você pode construir. E você vai construir. A questão é se o que você está construindo, e você está. Queria te dar essa notícia. Você está construindo alguma coisa. Querendo ou não, gostando ou não. A questão é se o que você está construindo vai permanecer. Vai ser firmado, porque construiu a sua casa sobre a areia. Na hora de cavar fundo para botar o alicerce, você tem que saber onde você está cavando. Você vai cavar na areia, e Jesus fala que vai acontecer, que é inevitável. Ele diz, vai vir a chuva. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Quando você vê chuva forte caindo, vento forte, rios transbordando no nosso dia a dia, né? Como é que isso acontece? Não, Jesus já falou que isso acontecia, normal. E deram contra aquela casa, e ela caiu. Ninguém gosta. Hoje, quando alguém fala, a casa caiu, a gente fica com medo, né? Seja o que for. E a casa caiu, e foi grande a sua queda. Talvez na sua Bíblia seja, e foi grande a sua ruína. Jesus está terminando o seu sermão mais famoso. E ele está falando dessas duas coisas. As duas pessoas ouviram, as duas pessoas construíram. As duas pessoas ouviram, mas somente uma delas praticou. As duas pessoas construíram, mas somente uma delas construiu certo. E a última coisa que a Bíblia fala foi que as multidões, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Eu disse para você que o ministério de Jesus, de cara, já foi chocante. Eles imediatamente fizeram uma comparação. E a Bíblia faz a comparação com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O que está implícito aqui? Os mestres da lei ensinavam para informação. Jesus ensinava para transformação. Eles percebiam a autoridade em Jesus, não para passar informação, porque quem precisa de autoridade realmente para isso? Eles percebiam a autoridade em Jesus para me dizer o que eu tenho que fazer. O que realmente eu posso e devo fazer com a minha vida, com as minhas escolhas. Que domínio eu tenho sobre mim mesmo, sobre os meus sentimentos, sobre meus pensamentos. Jesus está me dando muito poder. Ele está dizendo que eu posso escolher, que eu posso decidir, que eu posso mudar. Porque quando alguém bate na minha face do lado de cá, a impressão que eu tenho é que eu não tenho escolha, eu tenho que revidar, porque foi assim que eu aprendi. É assim que todo mundo faz. Vai pegar mal se eu não fizer. E um monte de outras coisas na minha lista que me diz que automaticamente. Agora Jesus está dizendo, não. Você tem outra opção. Você tem escolha, você tem domínio sobre o que você vai fazer e como você vai reagir. As pessoas percebem, esse cara tem autoridade. Ele está me dando algo que eu não tinha até agora. O Sermão da Montanha, Jesus dizendo um monte de coisas para as pessoas fazerem que elas não estavam fazendo. Ensino prático. E é um convite. Uma verdade não praticada não faz nada, embora seja verdade. Como é que algo essencial não vai fazer diferença? Como? Como é que a essência não faz diferença? Claro que faz, pastor. A essência, o alicerce, faz toda a diferença. Jesus acabou de dizer. É porque nós acreditamos que muitas vezes o que nós chamamos de essencial, de base, de alicerce, é estar na igreja, é frequentar, é ouvir. Jesus, eu estou vindo aqui toda semana na sinagoga ouvir você, não perco um dia.
Já faz vários meses. Por que minha vida não muda? O que o senhor acha de mim? Eu estou sendo um bom cristão? Jesus falou, não. Não é isso que mede. Não é isso que classifica a sua vida espiritual, o seu cristianismo, a sua devoção a Deus. Você quer ser espiritual? Faz o que Ele mandou você fazer. Muito melhor do que tentar mostrar que ser espiritual é amar alguém, perdoar alguém, é ser legal na sua família, ser bom em casa, ser bom exemplo, ser um bom cidadão, pagar suas contas, seja o que for. Jesus está falando de algo prático. E é interessante dizer isso para você, não é simples assim. Saber a verdade é essencial, mas não muda nada. Como não? Não muda. Apenas saber, talvez eu deveria colocar uma apenas ali em cima para você entender. Saber a verdade é essencial, mas não muda nada. Não altera a sua vida. Saber sobre nutrição é fantástico. É ou não é? Você pode ler todos os livros que tem a respeito, né? E saber muito. Você pode... exercício é a mesma coisa, a gente usa esse exemplo. Saber sobre exercício, você pode ler 3, 4, 5, encher a sua biblioteca de vários livros que falam sobre saúde física, sobre exercício, sobre boa alimentação. E você tem os DVDs mais legais para mostrar, e você já assistiu todos, e você sabe falar daquele assunto. E você entrou na academia, se matriculou. Né? Fez aquele plano de 3 meses, porque, né, não sei... No de 6 é muita coisa, de 1 ano é muito compromisso, mas vamos fazer o de 3. Eu sei que você já fez o de 1 ano, eu sei. Né? E vamos lá, e conversou com o professor, fez aquela anamnese que todo mundo adora fazer, né? Respondeu uma série de perguntas, comprou a roupa para ir. E alguém chega na sua casa, vê aquele monte de livro e fala, cara, você é um expert no assunto. Você está com o Big Bob na mão falando, sou expert. Se você quiser saber tudo que você quiser saber sobre exercício, eu posso te falar. Mas não me ajudou em absolutamente nada. Não mudou a minha vida 1 milímetro. Por quê? Porque tudo que eu sei ficou apenas nesse lugar do que eu sei. Nunca se transformou em algo que eu faço, que eu fiz e que eu vou fazer. Nós vivemos num contexto onde o mais importante é não faltar ao culto. E, mais uma vez, eu amo que você não falte. Não faltar à missa. Não deixar de estar presente. Quanto mais eu vou à igreja, melhor eu fico. Quanto mais eu frequento, nós acreditamos que a nossa frequência à igreja é o melhor medidor da nossa qualidade de vida espiritual. Deixa eu falar uma coisa, a sua frequência na igreja pode até revelar como é que está a sua vida espiritual. Pessoas que estão frias espiritualmente acabam abandonando a frequência. Tudo bem. Mas o que Jesus está me dizendo é que ela não é ela pode ser um termômetro, mas ela não é um indicador de como você está espiritualmente com Ele. Porque você frequenta. Porque não muda nada na sua vida até que você se torne um praticante do que Ele, Jesus, te ensinou. Deixa eu te falar. O que Jesus está dizendo... tudo que eu estou falando se encaixa na sua vida. Jesus está dizendo, é isso aqui que funciona no seu casamento, isso aqui funciona no seu tratar com seus filhos, isso aqui que eu estou dando para você funciona no seu relacionamento com aquela pessoa, isso aqui funciona bem no teu namoro, isso aqui funciona bem como você vai olhar para a sua vida financeira, isso aqui funciona bem como você vai tratar dívida, isso aqui é muito bom. Jesus está falando de tudo isso, tudo é prático. E quando você diz assim, ok, eu não vou só ouvir, eu vou praticar, aí, então, você vê o que você diz e nós dizemos que vemos, mas não vemos. Deus operando na nossa vida. É quando nós praticamos. Ele quer que você se torne um praticante do que Ele diz. Não para que você receba o favor, entenda isso. Não para que você se torne digno dEle. Aos olhos de Jesus, as pessoas para quem Ele estava falando já eram de Deus, já eram dEle, já eram sua família. Não é para se tornar salvo, não é para se tornar alguém de Deus. Não, eles entenderam. Não, nós já somos de Deus. Deixa eu te falar, ninguém pode te roubar dele. Aleluia. Mas a gente pensa que pode, né? Mas ninguém pode te roubar dele, mas ainda assim você tem uma postura. Então, Senhor, o que eu faço com o que o Senhor me deu?
Eu não vou te obedecer para eu ser mais amado por ti, porque não tem como ser mais amado do que ele já me ama. Eu vou obedecê-lo porque eu amo. E eu desejo revelar esse amor. Deus quer que você desenvolva uma confiança nele, cresça, cumpra o seu propósito, viva uma vida realizada. Não apenas para que ele fique muito feliz, mas para que você viva muito feliz. Aleluia. O propósito de Deus na nossa vida é muito mais benefício para você, que você pode imaginar. Quando a sua obediência, essa frase eu gostei, quando a sua obediência se encontra com a fidelidade de Deus, ele sempre vai honrar você. Ele vai honrar a sua obediência, sabe por quê? Porque você, quando obedeceu como um gesto da sua fé, como uma expressão da sua fé. Quando é que você obedece a Deus? É isso que significa agir em obediência a Deus. É quando eu obedeço a Deus não porque faz sentido. Lê sua Bíblia. Os homens que foram mais bem-sucedidos, as mulheres que foram mais bem-sucedidas, não foram as que obedeceram a Deus quando fazia sentido. Até porque Deus frequentemente não pede para a gente fazer uma coisa que faz sentido. Depois você pergunta a ele por quê, eu não sei. Mas ele chega para pessoas e fala, faça isso. A pessoa fala, eu? Justo eu? Eu não consigo. Eu não tenho a capacidade. Eu não tenho a inteligência. A gente discute com o cara que fez a gente. Com uma pessoa que nos criou. Eu não posso, eu não consigo. E Deus frequentemente fala para você fazer algo que não faz sentido. Eu obedeço quando... Não porque não faz sentido. Não porque outros estão fazendo. Eu não obedeço a Deus porque eu percebi que as pessoas conseguiram alguma coisa obedecendo naquele mesmo gesto. Então, já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É quando eu obedeço a Deus, não porque combina com o meu bom senso. É quando eu obedeço a Deus, não porque eu acho que vai dar certo. Pastor, mas e aí? É complicado. Não, fala sério. Quando você age em fé, algo em você diz que vai dar certo, mas tem um monte de coisa em você dizendo que não vai. E tudo que você está vendo diz o contrário. Então eu não obedeço porque eu acho que vai dar certo. Eu obedeço, e aqui a gente está chegando onde eu queria, também, não porque eu acho que eu vou ganhar alguma coisa com isso, mas eu obedeço a Deus simplesmente porque Ele me mandou. Em outras palavras, eu estou dizendo para Ele, apesar disso tudo, eu confio em você. Quando você simplesmente obedece, é isso que você está dizendo para Ele. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. É por isso que uma das coisas mais importantes que você vai fazer em toda a sua vida é se expor a ambientes onde a palavra de Deus é ensinada apontando para uma prática. Eu dou glórias a Deus porque Deus me deu esse privilégio tremendo, né, de crescer em ambientes assim, experimentar isso, e a gente percebe isso. Eu fico feliz, eu não canso de ouvir aqui na igreja, gosto de ouvir quando alguém chega e fala que a vida foi transformada por causa de um culto na igreja, por causa da escola Atos, por causa dos filhos que experimentaram algo transformador na geração vida. Eu acredito que a razão da gente estar se reunindo nessa manhã é essa, colocar no seu coração essa verdade. Que você pode fazer alguma coisa pelos seus filhos, expondo eles a esse tipo de ambiente. Um ambiente onde a palavra não é apenas ensinada, mas o convite é uma prática. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu vi um post no Facebook que o Felipe aqui da igreja, Felipe Rezende, um dos professores, colocou, não sei se você leu, eu achei sensacional. Ele falou que ele fez uma pesquisa com os adolescentes, perguntando as coisas que eles achavam que afastava eles da família ou então aproximava da família. E ele colocou alguns dos resultados. O que alguns filhos disseram? Eu falei, gente, que sensacional. Porque os pais podem ver isso, os adolescentes podem ver isso e imediatamente fazer uma análise do que eles estão experimentando. E a longo prazo identificar se aquilo ali vai ser bom para a sua família ou não, para ele ou não. Um post lá pequenininho, o Felipe botou, eu falei, gente, fantástico. E é isso, a igreja está cumprindo o seu papel de chamar pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, a terem uma visão prática da vida, a não sermos apenas ouvintes. E quem é um praticante, diga amém. Ou então queira ser, né? Deixa eu terminar falando para você que Jesus diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa, diga casa, a sua casa
relacional. Você está sempre construindo alguma coisa. O seu namoro. Jesus está dizendo, se você ouvir o que eu estou falando e for prático, você está construindo algo. No seu namoro, no seu casamento, na sua responsabilidade como pai, na sua responsabilidade como mãe. Você pode ter lido tudo que diz respeito, mas se você não praticar, você está construindo errado. Na sua casa moral, na sua moralidade, na sua casa financeira, ela está sendo construída. A sua casa emocional, a sua casa física, que é o seu corpo, a sua saúde, as suas decisões mais importantes. E Jesus diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa. Mesma coisa aqui, né? Acabou. E ela não caiu. Não caiu. Permaneceu. Porque não é apenas algo que eu sei. Não é apenas algo que eu concordo. Pode subir os músicos, vamos ficar de pé. Não é apenas algo que eu estudei, mas é algo que eu fiz, que eu pratiquei. Eu não queria nunca profetizar chuva forte sobre a sua vida, mas eu não preciso. Jesus falou que ela é inevitável. Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Já caiu uma tempestade na sua vida? Você sabe do que eu estou falando. Mas quem ouve, Jesus diz, acredita, concorda, recebe essas minhas palavras, mas não as pratica. Mas eu frequento, Senhor. Mas você é um tolo. Mas eu não perco um dia. Mas é insensato. Então eu vou parar de vir. Para o bem que está te fazendo, tanto faz. Que isso, Jesus? Você está exagerando. Não estou não. Pelo contrário, você está se treinando a apenas ser um ouvinte, nunca um praticante. Se a sua vida não muda, não bota a culpa em Deus, né? Não bota a culpa nos outros. Jesus está falando de uma construção que aguenta todo tipo de tempestade. Essa frase também não está na Bíblia, mas deve estar escondida em algum lugar. Se você quer algo novo, você tem que fazer algo novo. E é isso que eu queria falar para você nessa manhã. Assim, se tem uma coisa boa que você pode fazer, é frequentar e trazer os seus filhos para frequentar esse ou qualquer outro ambiente onde a palavra não é apenas informacional, sabe essa palavra, informativa, mas ela é transformadora. Eu creio. E hoje é dia do pastor. Amém. Né? Eu quero aproveitar esse minuto e dizer que eu sou grato a Deus pelos pastores dessa igreja. Esse time é muito bom. Eu fico muito feliz de ter pastores tão amigos e tão... acho que eles têm uma visão muito clara do que Deus quer para a gente. Isso me anima muito. Mas quando eu falo sobre o ensino prático que transforma a sua vida, eu queria que você entendesse muito bem. Que as pessoas, algumas vêm falar, pastor, você me abençoou muito, a palavra foi uma benção. Eu tenho plena, você sabe que eu falo isso para você. Eu tenho plena consciência que eu não tenho um pingo de mérito nisso. Primeiro porque eu só sou alguma coisa para transmitir para você porque Deus fez alguma coisa lá atrás. E sim, se eu disse sim lá atrás, com certeza ajudou, assim como na sua vida. E um monte de gente foi influência, um monte de gente orou, e um monte de gente continua orando, e um monte de gente está envolvido no que a gente faz aqui. Mas se fosse, e agora eu vou fundo, e muito radical, se fosse o próprio Jesus que subisse aqui no púlpito, e esse lugar tivesse entupido de gente que não tinha mais onde botar uma pessoa, todo mundo paradinho que não tem que, se você tirar o pé, não bota de novo. Jesus está falando. Jesus disse que ainda assim essa semente pode cair nos lugares mais variados.
O mensageiro pode ser sensacional, a palavra sempre é infalível, mas o que faz toda a diferença é o coração do homem que recebe. Então, mais uma vez, é uma ótima ideia você está frequentando e recebendo uma palavra que te desafia a mudança. É um ótimo começo. Mas ouça Jesus falando hoje com você, para você não se enganar e transformar o que Ele te disse em algo vivo na sua vida. Ele quer aqui te ensinar como é que é ser marido, como é que é ser esposa, como é que é ser pai, como é que é ser um bom trabalhador, como é que é ser um bom ministro dele, como é que é ser o que Ele quer que você seja. E você, mas é muito difícil. Não, é um passo de cada vez. Ele te ajuda, Ele vai estar com você. Um passo de cada vez, ainda assim é um passo. Qualquer outra coisa é ficar parado. E a mesma coisa que eu ouvi, não praticar nunca, mas seja alguém que pegou a palavra e coloque em prática de alguma maneira. Amém? A gente vai, semana que vem, um pouco mais fundo. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado.